Olá a todos do canal Fatos Matemáticos. Veremos na videoaula de hoje a técnica de integração por partes. Esta aula faz parte da playlist Técnicas de Integração no canal Fatos Matemáticos. Antes de apresentar esse assunto, eu convido a todos a inscrever no canal, acionar o sininho de notificações e também deixar o seu comentário com relação a essa videoaula. Vamos então para o assunto desta videoaula. Vamos considerar aqui duas funções u e v deriváveis, tá? Em um intervalo i contido nos reais. Então, a integral de u de x vezes v' de x dx é igual a u de x vezes v de x menos a integral de v de x vezes u' de x dx. Bom, estamos então trocando a nossa integral por uma outra aqui, que tem que ser mais simples que a integral original. Lembrando que v' de x dx é a diferencial dv e que o' de x dx é a diferencial du, é usual escrever simplesmente que a integral de u dv é igual a uv menos integral de v du. Temos também essa frase aqui, ó. A uva velha veio dura. Uva velha veio dura. Então, essa é a nossa fórmula de integração por partes. Uma das principais técnicas de integração que existem. Vamos então para a demonstração desta proposição. Bom, do cálculo 1, tá? Ou seja, do assunto de derivadas, né? Então na parte de diferenciação, é apresentado a regra do produto para a derivada de duas funções. Então, o d dx de u vezes v, tá? Eu vou suprimir o parênteses com x, tá? Subentende-se que u e v são funções de x. Como é a regra do produto? É a derivada do primeiro, então vai ficar assim, du dx, vezes v, mais o produto do primeiro pela a derivada do segundo. Então, essa é a regra de derivação do produto de duas funções. Bom, se eu multiplico tudo por dx, tá? Ou usando o conceito aqui, está multiplicando por dx, eu vou ter então que d dx de uv dx é igual a u' de x, tá? Vezes v dx, mais u v' de x dx. Bom, mas a derivada de uv, né, uv em relação a x dx é a diferencial de uv. Definição de diferencial. Aqui, u' de x dx é a nossa diferencial du. Então, temos um v du. E aqui, eu tenho o dv, porque v' de x dx é a diferencial dv. Bom, isso implica que se eu aplicar a integral dos dois lados, eu vou ter então que a integral de duv é igual à integral de v du mais a integral de u dv. Aqui eu estou utilizando que a integral da soma é a soma das integrais. Isso implica, bom, mas a integral de dv, do d de uv, é o próprio v.
Isso vai ser igual à integral de v du mais a integral de u dv. Bom, eu posso passar então esse u dv para o outro lado, na verdade vou passar o vdu para o outro lado, para obter a nossa fórmula então, que é a integral de u dv é igual a uv menos a integral de v du. Está aí então, né, a demonstração dessa fórmula para calcular integrais. É importante salientar que na nossa fórmula aqui eu tenho um produto, uma parte do o integrando é u, mas nós devemos escolher como dv apropriadamente, tá? Então, é o que veremos agora, as táticas para escolher a função u, porque o restante será a diferencial dv. Então, para funções polinomiais, juntamente com exponenciais, o u será o polinômio, tá? Adiantando aqui. Se você tiver também um polinômio com funções trigonométricas, o u também será o polinômio. Se você tiver uma função trigonométrica juntamente com função exponencial, né, você então escolhe como u a função trigonométrica e assim por diante. Vou apresentar então a seguir uma dica muito importante para escolher a função u e também o elemento dv. Temos então o acróstico aqui no quadro, que chama-se LIAT. Tá? Então, basta memorizar esse acróstico, esta palavra, LIAT. Vamos lá. L de funções logarítmicas, I de funções inversas trigonométricas, A de funções algébricas, T de funções trigonométricas e E de funções exponenciais. Como é que funciona esse acróstico? As letras das palavras LIAT, vocês perceberam, são as iniciais de diferentes tipos de funções. E a estratégia que deve ser adotada é escolher como função u a função cuja letra inicial, tá, está mais próxima da letra L. Tá? Vamos então para o nosso exemplo 1. Calcule a integral indefinida de x cosseno de x dx. Bom, então nós temos aqui na nossa integral, vamos escrever aqui a resolução. Nós temos o x, que é uma função algébrica, e temos cosseno de x, que é uma função trigonométrica. Então, se nós relembrarmos aqui a nosso acróstico LIAT, a função algébrica está mais próximo de L do que a função trigonométrica. Então, o nosso u de x será o meu x. Então, escolho como x, como u de x, a função x. E os demais termos aqui, olha, é o dv. Tá? Bom, uma vez que eu escolhi o u de x, implica que o' de x, calculamos a derivada, é igual a 1. Tá? Ou du dx, a notação de Leibniz para a derivada, é igual a 1. Aqui implica, eu isolo o meu du, passo o dx multiplicando, então meu du é igual a dx. Faço uma caixinha aqui. Bom, os demais termos da integral é o dv, que é o cosseno de x dx. Com o dv, nós
aplicamos a integral. Nós calculamos aqui. Então, a integral de dv é igual à integral do cosseno de x dx. Bom, isso implica que a integral do dv é v, tá? E a integral do cosseno de x é seno de x. Então, está aqui. Vamos fazer uma caixinha aqui no u também, tá? U de x ou simplesmente u. Agora é substituir na fórmula. Então, a fórmula diz que a integral de u dv é igual a uv menos integral de v du. Isso implica então que a integral... Bom, mas aqui já foi escolhido de uma maneira em que o x é u e os demais é dv. Então, o lado esquerdo é a integral que eu quero calcular. Integral de x cosseno de x. Isso vai ser igual a u. Quem que é u? X. Vai ficar x. Quem que é v? Seno de x. Menos a integral de seno de x, que é meu v. E meu du vale dx. Tá? Bom, observe que essa integral resultante ali, seno de x, ela é muito mais simples de calcular que a integral x cosseno de x. Então, continuando a nossa conta aqui, a integral de x cosseno de x dx vai ser igual a x seno de x menos. Integral do seno é menos cosseno, mas com esse menos da frente fica mais. Então, mais cosseno de x e adicionamos a nossa constante de integração. Então, está aí o nosso exemplo 1. Vejamos um próximo exemplo em que iremos calcular a integral, tá? Usando a técnica de integração por partes. Então, calcule a integral de... Vamos colocar aqui x² e elevado a 3x dx, tá? Essa integral aqui nós temos um confronto de uma função algébrica com uma função exponencial. Então, vou chamar de u a função algébrica e os demais será o meu dv. Por quê? No nosso acróstico LIAT, o e de exponencial está mais à direita, tá? E o a está mais próximo da letra L. Tá? Então, escolho como u o x². Então, vamos para a nossa resolução. Bom, eu vou modificar um pouco a nossa resolução usando o conceito de diferencial. Fica muito mais prático. Então, ó, sendo u igual a x², vamos fazer uma caixinha aqui. Tá? Então, o meu du, a diferencial, ela é a derivada de x², que é 2x, vezes dx. Tá vendo? Então, aqui eu estou usando a ideia de diferencial, muito mais prático. Bom, então tá aqui. Fizemos duas caixinhas, temos que ter 3 caixinhas, sendo dv igual a e elevado a 3x dx, então, tá? Eu vou aplicar a integral de dv é o próprio v, tá fazendo direto, vai ficar integral de elevado a 3x dx. Agora, a integral de elevado a 3x, já apresentamos também em aulas anteriores, você repete o 3x e divide por 3. Não é necessário colocar a constante de integração, porque ela será colocada no final do exercício, tá? Então, temos a nossa caixinha u, temos também o v,
e temos o du. Então, assim, a nossa integral de x² elevado a 3x dx é igual. Então, vamos lembrar da nossa fórmula aqui que a uva velha veio dura, ou seja, o v menos integral de v du. Uva velha veio dura. Então, vamos para o nosso u. O u vale x². O meu v elevado a 3x sobre 3, menos a integral de v, tá? Quem que é meu v? Elevado a 3x sobre 3, vezes o meu du, que está aqui, que é 2x dx. Então, vamos ver o que obtemos aqui. Ó. A nossa integral que tinha um x² gerou esse termo, menos uma integral que tem apenas o termo x. Tá? Então, observe novamente que é um confronto aqui de duas funções, em que o expoente aqui ó, é um polinômio de grau 1 e aqui também é de grau 1. Então, para terminar esse exercício, nós teremos que usar a técnica de integração por partes novamente. Continuando aqui a resolução, o que nós tínhamos é esse resultado aqui. Eu escrevi aqui em cima. A integral de x² elevado a 3x é x², que é o meu u, vezes v. O v é elevado a 3x sobre 3, tá? Menos a integral de e elevado a 3x sobre 3, vezes 2x dx. Tá? Aqui nós iremos usar novamente a técnica de integração por partes. Eu deixei isso igual aqui para finalizar o nosso exemplo. Então, a integral de elevado a 3x sobre 3 vezes 2x dx, o 2/3 é constante, tiramos da integral. E teremos a integral indefinida de x elevado a 3x dx. Vou chamar o u novamente de x, porque é uma função algébrica, está mais próximo da letra L, e os demais de dv. Então, aqui implica então, se o meu u é x, vamos colocar uma caixinha, isso implica então que o meu du é dx, usando a diferencial. Por quê? É a derivada do x, que é 1 vezes dx. E dv igual a e elevado a 3x dx, é o mesmo dv da parte anterior, implica então que o meu v é integral de elevado a 3x dx, já fizemos essa conta antes, então isso implica que o v é e elevado a 3x sobre 3, tá? Então, vamos usar a nossa fórmula de novo, assim essa integral aqui ó, de e elevado a 3x sobre 3 vezes 2x dx é igual a 2/3. Vamos colocar aqui um colchete aqui, tá? Para separar bem. Vamos lá, qual que é a fórmula de integração por partes? Uva velha veio dura. Então meu u, coloca aqui, x, velha é o v, elevado a 3x sobre 3, menos a integral de veio dura, então v sobre 3, vezes du, que é dx. Então, está aqui a nossa integral. Já vou então substituir esse termo todo aqui em cima. O que vamos ter então? Vou colocar um sinal de igual para cá. Vamos ter x² elevado a 3x sobre 3 menos essa integral toda que está aqui embaixo aqui, tá? Então, menos o 2/3, abro um colchete aqui, de x e elevado a 3x sobre 3 menos 2/3, 2/3 está de fora. Agora, essa integral aqui de elevado a 3x sobre 3 é o quê? 1/3, eu tiro a constante e vamos usar a regra prática.
elevado a 3x sobre 3. Tudo isso, então, somado com a constante de integração. Está aí o exemplo 2, resolvido passo a passo. Mas surge a pergunta, será que existe uma técnica, uma maneira mais prática de calcular integrais por partes em que o expoente aqui do x é maior que 1? É o que veremos na próxima videoaula sobre integração por partes. Convido a todos a inscrever no canal e acionar o sininho de notificações para receber todas as novidades.